Imagine um pregador com milhões de seguidores tendo um programa em um dos maiores canais de televisão do Brasil. Parece uma grande vitória do evangelho, não é? Mas e se a mensagem que ele prega não for a verdade bíblica? Hoje nós vamos falar de uma possível ida do pregador David Leonardo para o SBT e as possíveis implicações de ter um pregador desse tendo ainda mais visibilidade no contexto nacional. Será que isso é bom para o reino ou será mais um passo para desvirtuar o evangelho no Brasil? Mas primeiro vamos falar quem é o David Leonardo. Para meu lindo! Minha linda! Lindo! Minha linda! Lindo! Minha linda! O David Leonardo é um dos maiores influenciadores cristãos que nós temos hoje, tanto no YouTube quanto no Instagram. E ele ficou famoso aí nas multidões pelo jeito dele pregar, né? Ele é bem eloquente, ele tem uma boa aparência, ele se porta de um jeito diferente, ele prega sentado num banquinho. E as mensagens dele geralmente não são mensagens que confrontam a vida da pessoa, mas sim mensagens motivacionais, que falam que você pode ter tudo, que você pode alcançar tudo. Ele está mais para um coach do que para um pregador. E aqui eu preciso deixar claro que não tem nada contra coach, tá? Muito pelo contrário, eu tenho vários amigos coaches, mas pregação e coach junto, eu particularmente tenho dificuldade. Mas nisso tudo, ele especialmente tem um grande problema. Ele praticamente não fala de arrependimento, de cruz, de pecado. É como se a mensagem dele fosse voltada mais para a autoajuda do que para o evangelho. E uma das coisas que a gente mais ouve aí nas últimas pregações são realmente palavras de incentivo, de que você vai conseguir. E agora há pouco ele viralizou com um vídeo falando, né, que se você pode pegar, se você pode ver, se você pode experimentar, se você pode abraçar, é porque Deus vai te dar. E na verdade a gente sabe que isso não é bíblico, muito pelo contrário, e tem vários memes já na internet mostrando, né, a Eva olhando a essa pregação e pegando o fruto proibido, né? Na verdade nós não podemos todas as coisas, e Deus permite que a gente passe por provações para testar a nossa fé, ou até mesmo para nos mostrar algo mais à frente, né? E não simplesmente que tudo nós podemos. E aí a pergunta que fica para ele é, mas e o evangelho da cruz? De renúncia, de luta contra o pecado e de não fazer aquilo que o nosso coração manda, porque o coração do homem é enganoso. Dave, onde está o chamado ao arrependimento? Será que o evangelho que Jesus pregou está resumido apenas em palavras motivacionais? Tem um texto em 2 Timóteo ali que diz mais ou menos o seguinte: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E vendo a quantidade de seguidores que esse tipo de pregador tem, esse tempo já chegou. Ter um programa de televisão vai fazer com que ele alcance ainda mais pessoas, né? Aquelas pessoas que não são tão voltadas assim para a internet. E também dá mais credibilidade. Nós sabemos que principalmente as pessoas mais antigas dão credibilidade para quem está na televisão. Não importa se o que ele está dizendo é certo ou errado. Se ele está na televisão, provavelmente o que ele está dizendo está certo. E aí de repente você vai falar assim, não pastor, mas vale a pena. Nós vamos ter um pregador ali falando. Mas não é bem assim não. A verdade é que o evangelho pode ser ainda mais diluído, mais raleado, pode ser aquele evangelho que a gente costuma dizer, o evangelho de 1,99, que não produz arrependimento, que não produz salvação. Primeiro que na TV aberta nós temos aquela questão dos comerciais. A gente sabe que ali, durante um programa de algum pregador, vão passar comerciais, vão ter aí alguns produtos sendo oferecidos, por exemplo. E será que esse programa vai poder falar sobre pecado? Vai poder falar sobre inferno? Será que os patrocinadores desse programa vão permitir coisas desse tipo e que pode atrapalhar suas vendas, por exemplo? Será que ele não vai ter que adaptar a linguagem dele para poder não ferir o grande público? Apesar de que isso ele já faz na internet, né? Outra questão são mais pessoas sendo enganadas. Muitas pessoas ainda não conhecem o evangelho e vendo esse tipo de mensagem na TV pode assimilar que esse é o verdadeiro evangelho, um evangelho motivacional, e não ter realmente um encontro com as escrituras sagradas, aquela que
nos orienta, que nos confronta, que nos convence do pecado. E isso pode afastar essas pessoas das igrejas verdadeiramente bíblicas, porque ela vai acostumar a ouvir um evangelho dos ursinhos carinhosos e quando for numa igreja bíblica, vai levar ali na cabeça e vai acabar desistindo de frequentar uma igreja. A verdade é que eu estou vendo uma substituição do evangelho da cruz para autoajuda. Isso porque se o foco continuar sendo a autoajuda e perder o foco do evangelho de cruz, de renúncia, a gente vai ter um grande problema. Até porque o evangelho não é uma mensagem motivacional, mas sim uma mensagem de salvação. E é por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu quero deixar uma mensagem para você. Qual deve ser a verdadeira mensagem do evangelho? Primeiro, que Jesus não chamou os seus discípulos para ter uma vida agradável, mas sim para que tomassem a sua cruz. Cada um deve tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Outra coisa que eu preciso deixar claro é que o evangelho fala de salvação. E outra coisa importante para você memorizar: os verdadeiros pregadores se preocupam em pregar o que a palavra de Deus ensina, não se importando se o ouvinte vai ficar feliz ou triste, se vai feri-lo ou não, porque o evangelho é confrontador. Então o verdadeiro pregador não deve estar procurando primeiro pessoas que vão o seguir porque gostam dele, mas sim pessoas que vão o seguir porque gostam do evangelho, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. O problema, na verdade, gente, não é o David Leonardo ir para a TV. O problema é que se ele continuar pregando esse evangelho raso, mais pessoas vão ser levadas a viver uma vida torta, fora do evangelho. Afinal, não há confrontação. Tudo pode. Você pode fazer tudo. Se Deus deixou você fazer, você vai fazer. Você é o centro da vontade de Deus, você é o centro do coração de Deus. Ou seja, está desvirtuando pessoas do verdadeiro evangelho. Então nós precisamos alertar as pessoas para que elas se voltem para a palavra de Deus. Tudo que elas ouvirem, elas precisam buscar a referência na Bíblia e não somente nesses pregadores, porque senão você deixa de ser um entendedor da palavra para ser um repetidor. E deixa eu te falar, para repetir, até o papagaio repete. Então tome cuidado com o que você está ouvindo dentro de casa, tome cuidado com o que os seus filhos estão ouvindo, porque a verdade é que por mais que você leve seus filhos para a igreja, ou você mesmo esteja indo à igreja, você precisa ver quem está pastoreando a sua vida. É o seu pastor, é o seu líder espiritual, quem está pregando ali para você, é você mesmo que está buscando nas escrituras, ou você está dando vazão para essas pessoas que pregam qualquer coisa, ensinam qualquer coisa que não seja o evangelho real. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se a ida do David Leonardo para a TV vai ser algo bom ou ruim para o evangelho. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que você também está querendo que ouça sobre esse assunto. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal para você conhecer ainda mais aqui as verdades bíblicas sobre aquilo que nós vamos falar, sobre o dia a dia, né, alguns assuntos teológicos e o nosso famoso bate-papo. No mais, eu espero que você esteja bem. Fique com Deus e tchau.